Amém. 6 ao 22. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que se eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Para mim, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, versículo 16: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém de Judá. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, versículo 20: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe tragédia. 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo teu maravilhoso amor que nos persegue, nos constrange. Estamos diante da tua palavra. Não podemos compreendê-la se o Senhor, com o ato da graça, o Senhor não invadir os nossos corações, as nossas mentes e nos iluminar. É isso que nós pedimos ao Senhor. Fala aos nossos corações pela tua graça, pela tua misericórdia. Dirige-nos para que a nossa vida seja uma vida totalmente dependente do Senhor e pronta para tomar decisões que glorifiquem o teu santo nome. Nós oramos agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos na segunda parte dessa exposição. Em um breve resumo daquilo que nós já vimos, é que em um tempo de ruína espiritual, que era o período de Juízes, um homem chamado Elimeleque e sua família, que são parte do povo de Deus, parte do povo escolhido, eles passaram por uma situação temporária de falta. Há fome na terra prometida, isso nós vimos, e eles decidem abandonar Belém de Judá. O lugar que o significado é a casa do pão, o lugar frutífero é Efrata, e vão para Moabe, desobedecendo a vontade do Senhor que já tinha sido revelada. Aquilo que parecia ser uma solução temporária se torna algo definitivo. Elimeleque dá causa, ele é responsável pelo afastamento da sua família da adoração ao Senhor. Eles passam a estar no meio de um povo idólatra, longe de Deus, e na sequência da história, morrem em Moabe, Elimeleque
e seus 2 filhos. E o primeiro trecho, do 1 ao 5, termina mostrando Noemi desamparada dos seus 2 filhos, do seu marido, ainda no campo de Moabe. Longe de Deus, longe de casa, longe do povo de Deus, por conta de uma decisão que se baseou, como nós exploramos muito bem aqui, em um coração que é enganoso e autodestrutivo. Um coração que não toma boas decisões sozinhos. Nessa parte que nós entramos aqui hoje, nós percebemos, todavia, que Noemi não está totalmente desamparada. Ela está, sim, sem filhos. Ela está sem esposo. E na história anterior, nós vimos uma ilustração perfeita de que o salário do pecado é a morte. Isso que o trecho anterior nos diz. Noemi ainda está onde Deus nunca quis que ela estivesse, junto com sua família. Ela está colhendo os frutos por deixar de observar aquilo que o Senhor disse. O homem que deveria manter a sua família em uma posição de segurança, e segurança é obedecer ao Senhor, não fez isso. Desprezaram o conselho de Deus. Mas, inicialmente, precisamos nos fazer algumas perguntas, considerando como Noemi enxerga a sua situação nesse momento. Aliás, Mara, não me chame Noemi, minha vida se tornou amarga. Mas Noemi está desamparada, sim, do filho e do marido. Mas nós podemos dizer com segurança que Noemi foi desamparada pelo Senhor? Não temos motivo para isso. Apesar do pecado da sua família, o seu pecado pessoal, nessa história, ainda tem chance de restauração para Noemi? No meio dessa tragédia, que na verdade ela usa uma palavra mais pesada para isso, aqui para descrever essa situação terrível em que está, ainda há chance de ter alguma alegria ou tudo está perdido? Alguns de nós, olhando para essa situação agora, em que nós vemos a reação dessa personagem, depois de estar colhendo, os frutos daquilo mesmo que ela semeou, nós poderíamos olhar para essa tragédia e dizer assim, bem feito. Ela está colhendo o que ela plantou. Não tem nada diferente na vida dela que ela mesma não tenha caçado, é o que ela merece. Mas graças a Deus, que essa não é a forma que Deus lida conosco. Não é assim que Ele nos enxerga. Nós somos tardios em mostrar misericórdia, em sermos empáticos, nos colocar no lugar do outro, mas o Senhor é rico em misericórdia. E é porque o Senhor é rico em misericórdia que nós podemos falar de boas novas em uma situação de tragédia. Porque como vimos no texto anterior, sempre que nós vemos o anúncio da graça do Senhor, o rompimento com a tragédia, é porque antes nós tivemos um decreto sobre a situação terrível do coração do homem. E só é possível nós pensarmos em uma boa notícia, uma boa nova, uma restauração completa, porque apesar do sentimento de desamparo, apesar da dor, apesar da tristeza que foi semeada pelo seu coração, Deus está agindo para o bem de Noemi. E seria muito bom se a gente pudesse contar essa história sem que ninguém conhecesse o desfecho. Para a gente ver de forma progressiva como o nosso Deus age. E é a esperança que vem de Deus que faz com que Noemi possa ser transformada. E não essa esperança, como a esperança que eles saíram desobedientes, esperando encontrar pão em Moabe, mas uma esperança agora firme, dentro dos propósitos de Deus, uma esperança que não falha e que vai marcar a vida de Noemi para sempre. Vamos voltar ao texto, versículos 6 e 7. Diz assim: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Belém de Judá, a terra prometida, o lugar da promessa de Deus, foi abandonado porque qual foi a motivação? Teve um período de fome, faltou pão, sobreveio umas circunstâncias ruins, mas esse texto nos mostra o que era previsível, que eu sinalizei no trecho anterior. Era novidade de que Deus socorreria o povo? De modo nenhum. O que vemos ao longo de toda a narrativa bíblica e aquilo que Elimeleque e sua família não esperavam
Não esperaram o tempo de acontecer. É que Deus veio em socorro do seu povo, dando pão. Em outras versões vai dizer que Deus se lembrou do seu povo, trazendo-lhes pão. Elimeleque não esperou a providência do Senhor. Como se aquela tentação de Jesus no deserto tivesse acontecido com ele, ele decidiu, em vez de esperar que os anjos o servissem, ele decidiu transformar suas pedras em pães e buscar, no lugar da desobediência, a providência do Senhor. Mas onde está Elimeleque agora? Morto. Noemi é testemunha agora. Ela pode ter falhado. Elimeleque falhou na sua confiança, na sua responsabilidade. Mas Noemi, que ficou, agora ela pode testemunhar. Deus nunca se esquece do seu povo. Deus nunca deixa de vir em socorro, mesmo em pecado. Nós estamos no período de juízes, um período de ruína espiritual, onde o povo está numa progressão de maldade. Mas ainda assim, Deus se lembra do seu povo. Nós não podemos esquecer o contexto em que isso está. Desobediência, idolatria, cada um faz o que é certo segundo o seu próprio coração, despreza a vontade de Deus. Mas Deus, e nós vemos de Gênesis a Apocalipse isso acontecendo. Desde que a queda é uma realidade, Deus está agindo para redimir a sua criação. Desde que pela primeira vez tivemos marcado na história da humanidade a tragédia, Deus começou a trabalhar para trazer de volta para si o seu povo. E esse aqui, o livro de Ruth, aponta para a gente para o desenvolvimento dessa história. E parece algo concentrado, algo local, mas é um princípio eterno. Deus não se esquece do seu povo. A fome foi um período de disciplina. Deus queria trazer os corações desse povo rebelde de volta para Ele. Olha, vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Foi o amor paternal de Deus que fez com que faltasse o pão. Deus disciplina quem ama. Ele corrige quem tem como filho. E Deus ama o seu povo. E quando nós olhamos aqui e vamos para a narrativa de Juízes, vemos que funcionou a disciplina de Deus. Porque a cada momento em que o povo se encontrava com a disciplina do Senhor, com o seu juízo, com esse mal circunstancial, o povo se lembrava de Deus. Era um ciclo vicioso. Via o juízo, a disciplina, o povo clamava a Deus, pedia misericórdia, Deus entrava em socorro do seu povo. O povo tinha um tempo de paz, o que acontecia? O povo pecava de novo. Via o juízo de Deus, a disciplina, e assim não acabava. Era o retrato exato de como são os nossos dias. E por que então mudou a situação de Israel? Se Deus sabia que esse povo, depois que ele socorresse, esse povo em tempos de paz desobedeceria novamente. Só tem uma resposta para isso. Deus é misericordioso. Deus é pronto para se voltar para aquele que tem um coração arrependido. Olha outro texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu perdoo os pecados, eu me inclino para eles, eu saro a sua terra. A terra de Israel está lavada de sangue, está coberta de maldade, mas o Senhor é poderoso o suficiente para reverter toda a tragédia e estabelecer ali um marco para a sua graça. Porque a cada momento em que o povo se desviava, sempre foi Deus. Quem outro poderia socorrer? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nos ídolos que são adorados, que têm boca, mas não falam, têm pés, não podem andar, têm olhos, mas não veem? Não há. A minha voz ecoa num vazio, sem sentido, cada vez que eu busco socorro em qualquer outro lugar que não seja no Senhor. Porque independente da posição do meu coração de dureza, não há outro a quem eu possa me reportar no momento de tragédia. Não há outro lugar para onde eu possa me voltar, senão para o Senhor. Por isso que Deus, vendo o estado dos nossos corações, Ele faz questão de mostrar a necessidade que nós temos de nos voltar imediatamente. Nós temos uma tendência de nos reorientar o tempo todo para o caminho da tragédia.
da destruição, esse caminho que é guiado para os nossos corações. E o que o Senhor fala o tempo todo é: volte-se para mim, olhe para mim. Não há caminho seguro fora da realidade desse Deus que é misericordioso. Por mais que você esteja colhendo os frutos da tragédia que você mesmo semeou, a misericórdia de Deus nos alcança. Ele é o Deus dos montes, o Deus também dos vales, como nós vimos. E o retorno de Noemi aqui foi um retorno literal. Nós não vemos ainda nela traço algum de arrependimento, mas nós vemos uma atitude prática, que é direcionada pelo Senhor. Ela deixou os campos de Moabe, ela deixou o lugar de separação do Senhor e agora decidiu retornar para a sua terra. Só que por quê que ela foi atraída para lá? Ela foi atraída pelo pão, uma motivação ruim. Só que isso aqui, em primeiro lugar, devemos lembrar de algo. Não vale a pena. Não importa quanto tempo nós estamos distantes do caminho do Senhor. Não importa quão embaraçosa tem sido a nossa caminhada depois que decidimos desobedecer. Sempre é tempo de voltar. E nós temos que celebrar o Senhor quando ainda nos deparamos com a porta aberta. A oportunidade para fazer isso. Porque é o retorno que Deus espera de nós. O caminho para casa. A motivação para Noemi não é lá uma motivação muito espiritual. Ela ouviu falar que Deus se lembrou do seu povo dando pão. Como Deus se lembrou em vários outros momentos. Ela foi atraída pelo pão e todos nós podemos fazer esse caminho de volta. Ela caiu em si e glória a Deus, porque ela percebeu que tinha para onde voltar. Nem tudo estava perdido na vida de Noemi. Tinha lugar para ela, um lugar de esperança, de consolo em meio a tantas tragédias. E o que eu percebo aqui que ela volta em busca não é somente do pão. Ela ouviu falar que o Senhor tinha se lembrado do seu povo. Quem sabe, ela não quer saber se o Senhor vai se lembrar dela. Se ela vai ter oportunidade de restauração. Para voltar para Belém, ela vai ter que assumir agora a pobreza, a realidade de que ela está desamparada materialmente, mas o mais importante, dentre tantas decisões ruins que marcam a história de Noemi e da sua família, agora tem uma decisão correta, que ainda parece ter uma motivação ruim, mas é a atitude correta, retornar para o Senhor. E ela não está sozinha, seus filhos morreram, Elimeleque morreu, mas ela agora está acompanhada com suas duas noras, Orfa e Ruth. Vamos ver os versículos 8 e 9. Enquanto voltavam, aliás, a partir do 7, o finalzinho aí. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Queridos, Deus está pronto para receber aqueles que querem voltar. Mas parece que Noemi não tem essa confiança toda. Ela se apegou a essa oportunidade aqui de retornar, mas parece ter pouca esperança ainda. Ela ainda está distante do que realmente importa. E esse trecho mostra para a gente que o retorno dela não tem, de fato, a motivação que Deus esperava. Segurança para Noemi não é voltar para Belém. Voltar para o caminho do Senhor. Voltar para o lugar da obediência. No versículo 9, ela diz que as suas noras devem encontrar segurança no lar de outro marido. Elas querem ficar, mas elas despedem, olha, busquem socorro junto aos seus deuses e ao seu povo, procurem outro marido. Embora decida retornar, o coração de Noemi está sem esperança, está preso a uma amargura de tal forma que ela não consegue enxergar o que é verdadeira segurança. Ela não enxerga que está ao seu lado retornando para Belém seja algo bom. Ela entende que o caminho que ela está fazendo de volta aqui, embora seja o caminho para a terra prometida, ela fala que é um caminho de desesperança, de amargura. É porque ela não se deu conta para onde ela está voltando. Vamos lembrar que a notícia que chega a Noemi não é que simplesmente voltou a ter pão em Belém, mas que Deus se lembrou do seu povo. Mas Noemi confia
que Deus vai se lembrar dela? Essa é a posição dos nossos corações em inúmeras oportunidades. Nós nos esquecemos de Deus, nos apegamos a satisfazer as nossas necessidades urgentes, fazemos o que é certo segundo o nosso próprio coração, não nos atentamos tanto se estamos agradando a Deus com nossas decisões, com nossas atitudes, esquecemos de Deus. Nas primeiras dificuldades, como fez Elimeleque, nós o deixamos. Só que chega um momento que eu sou confrontado com a realidade que eu não posso mascarar. A vida é muito pior sem Deus. A vida é muito pior longe dele. Chega um momento que os nossos recursos se esgotam. O que eu poderia fazer para me socorrer não faz mais sentido. E a única chance que nós temos é se Deus se lembrar de nós. Se Deus nos permitir voltar. Mas o que pode marcar os nossos corações é saber: Deus nunca se esquece. Ele nunca deixa de se lembrar, porque o seu amor é um amor incondicional. A sua misericórdia é uma misericórdia que não tem fim, e a sua lealdade não é a mim e a você, mas a lealdade de Deus é o próprio caráter dele. Do 9 ao 11. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto. E lhes disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Noemi disse, porém: voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Olha o que Noemi diz. Ela não sabe de fato o que é a verdadeira fidelidade. Na cabeça dela, a demonstração de lealdade das suas noras era absurda, porque ela não tinha nada para oferecer em troca. Ela não conhece amor incondicional. Ela não sabe o que é lealdade verdadeira. Ela não poderia ter mais filhos que se casassem, então ela acha que não tem mais sentido ninguém acompanhá-la. Não importa se o Deus dela é o Deus verdadeiro, não importa se Belém é a terra prometida, não importa se os outros deuses, como ela deve ter aprendido na história dela, não passam de ídolos, mas no versículo 8, ela diz às suas noras que Deus use de benevolência com vocês. Não é isso que ela diz aí? Que o Senhor seja leal com vocês. A palavra aqui para lealdade é hesed, que significa o amor pactual de Deus. Não é lealdade com Danilo, não é lealdade com nenhum outro, mas é um amor incondicional, unilateral, é uma lealdade que não depende do seu povo. Esse é o tipo de lealdade que ela entende que Deus tem. Ela aprendeu no meio do seu povo sobre isso. E ela conseguia enxergar essa lealdade como um traço de Deus, mas ela não consegue enxergar a sua vida como alvo dessa lealdade, nem a vida das suas noras. Ela acha que pode desfrutar do bem se puder oferecer algo a Orfa e a Ruth. Mas lá em Cantares, tem um texto que diz: não adianta, o homem mais rico, se ele tentar oferecer todas as riquezas em troca do amor, ele será desprezado. Porque o verdadeiro amor e a lealdade de Deus não podem ser comprados. Nós não podemos comprar. Simplesmente experimentar aquilo que ele coloca à nossa disposição. E o texto avança, versículos 12 e 13. Voltem, minhas filhas, vão, eu estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi acredita que o futuro dela é amargo, porque na leitura dela da realidade, nós começamos a construir o que ela está pensando. Aquilo que ela está vivendo não é resultado das suas atitudes. Noemi não se enxerga como vítima do seu próprio pecado. Ela não enxerga que a tragédia que ela está vivendo é resultado da desobediência. O retorno dela e essa amargura que ela diz
Não é arrependimento verdadeiro ainda. Onde é que ela estava antes de voltar para Belém? Moabe. Nós não podemos achar que Noemi ainda consegue enxergar as coisas como são. Quanto tempo longe do povo de Deus? Quanto tempo sem ouvir sobre a palavra de Deus? Ela estava contaminada pelos deuses pagãos moabitas. Deuses que existem para ser alimentados, não para alimentar. Deuses que são falsos. A visão de Noemi certamente foi distorcida, porque ela passa para a gente uma imagem de Deus na sua vida, que não é um pai amoroso, não é alguém que estende a mão, mas ela coloca Deus como se Deus fosse o torturador da sua história, como se Deus fosse o seu algoz, o seu castigador, um vingador, alguém que tem prazer em fazer o mal. Mas isso é verdade? Ela diz: Deus descarregou a sua mão sobre mim. Deus agiu de forma pesada com isso. Se a gente saltar para continuar observando como Noemi tem se comportado, olha os versículos 20 e 21. Ela chega em Belém, a cidade fica alvoroçada com a sua presença, e as pessoas perguntam: é Noemi que chegou aí? E o que ela diz? Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que estão me chamando de Noemi? O Senhor se colocou contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe tragédia. Na visão dela, Deus descarregou a mão pesada dele sobre a vida dela. Deus trouxe amargura à sua vida. Deus a trouxe de volta de mãos vazias. Esse Deus que ela diz que é todo poderoso, ele não é todo amoroso. Ele é mau. É um Deus que fere e fere por ter prazer na ferida. Ele trouxe a maldade sobre a vida dela na sua perspectiva. E é comum que a gente age assim muitas vezes. Magoados com Deus, nós perdemos de vista, no meio da tragédia, das circunstâncias ruins, que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que o Senhor é quem sabe os planos que tem a nosso respeito, que mesmo na disciplina nós podemos experimentar o seu amor. E quando nós ficamos com a visão turva, obscurecida, culpando a Deus, nós perdemos a oportunidade de enxergar como Ele nunca deixou de ser misericordioso, como Ele nunca deixou de ser leal, e como o seu amor nos alcança mesmo nas piores circunstâncias. Jó passou por diversas lutas. Jó foi ferido em várias dimensões da sua vida. Sofrimento terrível, pesado. Sua própria saúde fraquejando. E ambos, por um certo instante, assim como Noemi, ele perde um pouco de vista o caráter de Deus. Só que as tribulações, as dificuldades, as circunstâncias ruins, nunca são para a gente prova de que Deus mudou o seu caráter. A declaração mais correta, direta que nós devemos fazer, diferente de Noemi, ainda que com o coração pesado, sentindo dor, no olho do furacão, deveria ser aquela declaração que Jó consegue dizer: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor levou, o Senhor mesmo foi quem tinha dado. Louvado seja o seu nome. Noemi não conseguiu dizer isso. Por quê? Noemi enxergava Deus como aquele que deve ser servido ou aquele que serve a humanidade. Noemi enxerga Deus como o quê? Um devedor de favores? Alguém que tem obrigação de abençoar, de cuidar da minha vida, de me cercar do bem o tempo todo? Que quando Ele me corrige, Ele se torna mal? O Senhor nada me deve. Eu sou beneficiado pelo seu favor em tudo que acontece na minha vida. Deus não é mau, mas mesmo quando Ele permite aquilo que eu enxergo como mal circunstancial, isso ainda é um resgate. Isso ainda é uma demonstração de amor. Porque em todos esses sofrimentos de Noemi, o que Deus está fazendo é trazendo ela de volta para perto dele. É o propósito da disciplina.
É o propósito da correção do Senhor. Ela estava tão presa na sua amargura, ela estava tão presa no seu desprazer, tão obscurecida por Moabe, que ela consegue falar da lealdade do Senhor para os outros, mas não enxerga para ela. Mas graças a Deus, que até com uma pessoa que coloca ao lado dela, é alguém que vai lembrar da lealdade do Senhor. E quando nós vemos a postura de Ruth, nós demos um salto para o versículo 21. Mas agora nós vamos voltar para o 14 ao 18. E nós vamos ver que a figura de Ruth aqui, essa insistência, essa persistência, não é diferente da insistência e da persistência do amor de Deus. Noemi se acha amargurada, mas ela teve a maior demonstração de lealdade que ela poderia ter. Ela foi cercada da providência do Senhor e não enxerga ainda, mas ela ainda vai perceber. Versículos 14 a 18. Então elas começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu quero ser sepultado ali. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Noemi recebeu, no meio da tragédia, no contexto das suas perdas dolorosas, uma declaração de fé e uma declaração de lealdade, que é reflexo do próprio Deus. Mas de quem vem essa declaração? De uma moabita. Enquanto no período dos juízes nós temos Israel abandonando a Deus, fazendo cada um que quer segundo o seu próprio coração, nós temos uma estrangeira, idólatra, moabita, inimiga do povo de Deus, fazendo a declaração: eu quero o seu Deus. Esse Deus agora é o meu Deus, por lealdade. Noemi acha que está sendo castigada, injustiçada, a mão do Senhor pesa muito sobre ela, mas Deus está mostrando a sua lealdade, esse hesed, esse amor incondicional na sua vida. E esperou chegar a Belém para que a lealdade dele fosse demonstrada? Não. Ainda no meio do caminho, ela está tendo encontro com a graça do Senhor e não consegue perceber. Diferente do que Noemi pensa, a sua vida não é amarga, porque o Senhor não é o seu inimigo. Deus só está agindo para salvá-la, para trazer para perto. Se a gente olhasse para Noemi dessa perspectiva em que nós estamos hoje, naquele tempo nós poderíamos dizer: Noemi, se você conseguisse enxergar um pouquinho além da sua própria mágoa, você nunca diria que o Todo-Poderoso tornou a sua vida amarga, mas que o Todo-Poderoso, que é cheio de amor, te amou de tal forma que Ele está de braços abertos aguardando o seu retorno, e foi ao seu encontro ainda no caminho, para te trazer de volta e mostrar lá, antes mesmo de chegar, que Ele permanece no seu trono, e o seu trono está num lugar de maior privilégio, mas de lá o que emana para a sua vida, Noemi, não é amargura, não é tragédia, é um amor incondicional. E junto com isso, o que Deus diz ao falar para Noemi? Nessa declaração de Ruth, Deus está dizendo: todos são bem-vindos. Ele não faz acepção de pessoas. Ruth, moabita, idólatra, inimiga histórica do povo de Deus, agora é capaz de declarar lealdade a Deus. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E ela foi desprezada por Deus? Não, pelo que nós sabemos até aqui, ela está sendo recebida. A porta da graça estava aberta para Ruth, como está aberta para Noemi. O amor constante do Senhor nunca deixou de se manifestar na vida dela. E esse amor constante se revela nas nossas vidas, o tempo todo. Se olharmos para a decisão de Orfa, que ficou para trás, ela fez a decisão que parecia mais segura para ela. Quer o quê? Encontrar um novo marido.
encontrar uma nova casa, voltar para perto da sua mãe, encontrar segurança ainda no meio dos seus deuses falsos, no meio do lugar da desobediência. Ela fez a decisão que era boa aos seus olhos. Já Ruth faz uma escolha aqui radical. Ela quer ser enterrada longe de Moabe. Tinha-se a crença na época que os deuses de Moabe só alcançavam Moabe. Então ela está dizendo aqui que ela não confia mais o seu destino eterno aos deuses de Moabe. Temos um rompimento na vida de Ruth aqui. Ela quer ser enterrada longe do alcance daqueles deuses falsos. Ela se apegou agora ao Deus de Israel. Ruth aceita um caminho novo, que não tem segurança em termos humanos. É longe da sua terra, longe da sua família, é longe do seu povo. E olha para onde ela está indo, seguindo uma viúva que está de mão vazia, que não tem o que oferecer. O capítulo começa com a peregrinação nos campos da desobediência, mas o capítulo termina mostrando para a gente o retorno para os campos do Senhor. Uma moabita e uma viúva que está fazendo o caminho de volta. Versículo 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Meus irmãos, os campos de Moabe, esse lugar da desobediência, foi deixado para trás. Noemi e Ruth agora estão nesse caminho do melhor lugar em que poderiam estar. Estão de volta para Belém de Judá, a casa do pão, o lugar frutífero, onde agora se renova a esperança para as duas. Elas ainda não sabem como essa esperança vai se renovar. E o que nós aprendemos até aqui não é outra coisa. A desobediência nunca será aceitável para Deus. Deus, ele não é complacente com o mal. Deus não passa a mão pela nossa cabeça quando nós fazemos decisões ruins. Ele ainda disciplina. Ele ainda corrige aqueles a que tem como filhos. Mas o nosso Deus é um Deus que transforma mal em bem. No trecho passado eu falei para os irmãos que o que vai ecoar do início ao fim desse livro é aquela frase bíblica que nós conhecemos: onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. O descompromisso com Deus de Noemi e da sua família trouxe consequências terríveis, que não eram da vontade de Deus. Não é culpa de Deus o que ela está colhendo aqui. Ela não pode dizer que foi amargurada pelo Senhor. Nós também não podemos achar que a ida de Elimeleque para lá foi permitida por Deus. Só que nós precisamos enxergar aqui algo importante sobre a redenção. O nosso Deus é o Deus que permanece de braços abertos para acolher todos aqueles que queiram fazer o caminho de volta. Ele tem prontidão para isso. O povo separado, a nação eleita, a nação santa, assim pelo menos tendo sido escolhida, abandonava a Deus. Mas com a volta de Ruth, junto de Noemi, na verdade a ida, que ela nunca esteve lá, Deus está mostrando que Ele não quer salvar somente um povo. Muitos rejeitaram, muitos deixaram todas as declarações maravilhosas da promessa para trás. Mas a todos quanto o recebem, querem a esse Deus, rompem com o seu passado de tristeza, tragédia, desobediência e fazem um caminho para a obediência, Deus tem prontidão para receber. Porque a promessa feita lá em Abraão é verdade. Em ti serão benditas todas as nações. E qual é o primeiro passo para isso? Aquilo que vemos nessa história, nesse trecho. É um retorno, confissão, arrependimento e crer que Deus tem prontidão de nos receber. Porque foi no momento em que nós não tínhamos como satisfazer a nossa necessidade que Deus mostrou para a gente na cruz um amor disponível.
um amor glorioso que cobre multidões de pecados. Deus continua, por meio da cruz, por meio de Cristo, atraindo pecadores arrependidos. E nessa história, quanto tempo antes, Deus já estava apontando para essa verdade. É olhando para esse Deus, cujo caráter é misericórdia, é compaixão, que nós podemos descansar os nossos corações e fazer a declaração firme de que não há lugar onde a graça de Deus não nos alcance. Não há tempo em que não seja tempo de retornar para o Senhor. Não adianta quão longe nós caminhamos, sempre é tempo de abraçar o amor glorioso do Senhor e dizer: esse é o meu Deus, o meu lugar é junto do seu povo. E com isso, encontrar-se com a graça redentora que transforma tragédias em esperança. Assim como foi com Noemi. Assim como nós vamos ver na vida de Ruth também. É o que Deus continua fazendo conosco, porque o seu caráter não muda. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Nós agradecemos a Ti pelo seu maravilhoso amor. Um amor disponível, um amor constante, que não depende do que podemos oferecer, mas é graça, é favor. Que diante de tantas decisões ruins, baseadas nos nossos próprios corações, viciados, tomados de pecado, que o Senhor nos dê a oportunidade de retornar para Ti. Som do nosso coração, vê se há em nós um caminho mau, longe do Senhor. E como diz o salmista, nos dirige pelo caminho eterno. Nos colocamos diante de Ti na posição que devemos estar, de humilhação, de reconhecimento de quem é o Senhor. Fala os nossos corações onde nós temos nos afastado de Ti, onde temos desobedecido, cultivado a tragédia, mas que possamos ter mais uma vez o encontro com a Sua graça redentora. Nos dirige enquanto igreja, dirige os nossos corações à plenitude da Tua verdade. E por meio de Cristo, promove salvação no nosso meio, porque nós cremos naquela palavra que diz: o Senhor está no nosso meio, poderoso para salvar. Muito obrigado por esse dia. Continua abençoando todo o seu povo. Aplica essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.